Então, gente, quanto de força de vontade você acha que tem? Pouca? Muita? Sobra? Consegue ajudar os outros, inclusive? Pois é, isso varia de pessoa a pessoa, combinado? Mas você não precisa gastar sua força de vontade à toa. Olha só, quando você quer fazer as coisas da vida, sei lá, vai dizer que você está a fim de fazer o seu dever de casa, ou está a fim de estudar para uma prova, ou está a fim de terminar o seu trabalho, mas tem um filme muito legal para assistir no Netflix, você fica nesse conflito entre o desejo, tá joia, de satisfazer a vontade de assistir o filme, curiosidade, e o desejo de satisfazer a sua obrigação, que é algo mais nobre, convenhamos. E você precisa lutar, gastar força de vontade, perfeito? Para vencer o desejo, por exemplo, de assistir o filme e sucumbir, né? Não sucumbir a esse desejo mais primitivo. Então, isso gera estresse. E quanto mais você precisar regrar os seus desejos, mais estresse você tem na vida. Um caixa de supermercado está demorando para conversar com você, para te atender, né? O que você tem que fazer? Pedir para ela gentilmente te atender. Mas a maioria de nós fica quieto. Isso gera raiva. Perfeito? Você precisa descontar essa raiva. O melhor jeito de fazer isso é conversando com a pessoa, de preferência amigavelmente. Mas mesmo quem é agressivo resolve o problema. Só que vai ser um filho da mãe mal educado. Perfeito? Então, gaste sua força de vontade com as coisas que interessam. Quer ver uma coisa? Um ser humano, tá bom, que não tem a perna esquerda, tá joia? Nasceu sem a perna esquerda, do joelho para baixo não existe. Ele consegue correr uma meia maratona, ou até a maratona inteira? Por Deus do céu, consegue. Força de vontade torna o ser humano capaz de coisas maravilhosas. Perfeito? Mas admitamos que se ele procurar o ortopedista correto e botar uma prótese, tá joia, na perna, ele vai conseguir correr muito mais fácil. E é aí que mora o detalhe. A gente não precisa gastar a nossa força de vontade em 2023 se existem tratamentos para múltiplas doenças que a gente poderia ter tratado antes. Força de vontade é algo fantástico, combinado? É o que vai te fazer levantar da cama, é o que te faz conseguir lutar dia a dia com inúmeras doenças, inúmeras situações. Quanto mais dela, melhor. Mas sejamos racionais. Se a gente pode direcionar a nossa força de vontade para brincar com nossos filhos, para que eu vou direcionar minha força de vontade para parar de roer unha? O que eu quero dizer com isso? Existem doenças, especialmente os transtornos psiquiátricos, que quando a gente trata, a pessoa não precisa gastar mais a força de vontade dela com o autocontrole que era necessário. Perfeito? E uma vez que esteja tratado, a pessoa não vai deixar de ter a personalidade dela, tá bom? Ela ainda vai ter a personalidade dela. Só que ela tem uma doença a menos. Para que viver com um calo no calcanhar, tá joia? Se você consegue ir a um ortopedista e tratar esse calo? Para que viver sem a perna esquerda se a gente consegue botar uma prótese? Combinado? Para que viver com depressão se existe tratamento para depressão? É ótimo que a pessoa tenha força de vontade, que ela não se deixe sucumbir aos sintomas da doença. Corre atrás, luta mesmo, perfeito? Mas ao mesmo tempo, devemos ser racionais e buscar o tratamento adequado, para você poder gastar a sua força de vontade com algo que seja mais produtivo no seu dia a dia. Perfeito? Quer ver um depoimento bom? A Paula vai passar para vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Na verdade, o que eu queria, contar é que eu já tive depressão, Já tratei. De base, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem ansiosa e agitada, Mas até certo ponto isso é bom, porque me torna uma pessoa mais produtiva, A minha ansiedade, o meu desejo de fazer tudo certo acaba me tornando uma pessoa mais produtiva. Mas quando isso acaba te atrapalhando, acaba limitando a sua vida, acaba te trazendo um sofrimento grande, isso deixa de ser, na verdade, só um traço de personalidade e passa a ser uma doença. A gente demora para entender que está doente, porque você acaba, como é uma doença que vai se instalando aos poucos, os sintomas vêm progressivamente, você acha que aquele é o seu normal, que aquele é o seu melhor, Que você tem que viver daquele jeito,
dificuldade para fazer as coisas, com perda de prazer em atividades que antes te davam um prazer enorme, você já não tem mais aquela disposição, aquele sabor doce de fazer as coisas que você gosta. E você acaba interpretando que aquilo é cansaço, né? Que é desânimo do dia a dia, porque você trabalha muito. E demora até para entender, mesmo para mim, que sou da área da saúde, demorou para eu entender que eu estava doente, né? E não é só entender que está doente, mas também ter a disposição de procurar ajuda. Porque ao longo da vida, né, a gente também foi ensinado que procurar ajuda é fraqueza, é bobeira. Mas eu tive que entender, né, a duras penas, que a gente precisa de ajuda em várias fases da vida. E para tratar depressão e ansiedade, você precisa de ajuda, né, de ajuda médica, de ajuda do psicólogo. Eu tive a vivência de tratar, né, mais de uma vez minha depressão. Uma das vezes tratei só com remédio, a outra eu finalmente me mobilizei e fui fazer terapia associada. E a terapia, né, eu acho que o meu maior medo da terapia era que eu me tornasse outra pessoa, né? Eu gosto do meu jeito, eu gosto do jeito que eu lido com as situações, eu acho que eu sou eficiente no que eu faço. E eu tinha medo de não ser mais eficiente, de não ser tão boa, né, no que eu era, no que eu fazia. Mas o que eu entendi depois da terapia é que você, na verdade, você não deixa de ser você. Você vira uma versão 2.0, né? Você vira uma versão melhor de você mesmo. Porque você para de sofrer com determinadas situações que antes te traziam angústia, te traziam ansiedade. Você consegue lidar melhor com as situações do dia a dia. Eu ter feito terapia me fez uma pessoa melhor, né? Me fez uma pessoa melhor não para os outros, mas para mim, né? Porque hoje eu me entendo, hoje eu consigo lidar um pouco melhor com as minhas ansiedades. Não é que eu não sofro, eu sofro, mas sofro um pouco menos. E eu não deixei de ser a Paula, né? E eu acho que muitas pessoas devem ter essa dúvida. Acha que a hora que você vai fazer a terapia, você vai mudar e vai deixar de ser você. E não é verdade. Você aprende a lidar com você. É diferente, né? Aprende a lidar com você e aprende a lidar com as situações da vida. E isso depende de vontade, né? E muitas vezes na hora que a gente tem a depressão, a gente não tem a vontade, né? A gente não tem o desejo de sair daquele lugar. Mas um clique tem que vir e a gente tem que começar. Então, a minha sugestão, né, como quem já passou por isso e quem é da área da saúde, é que vocês comecem a olhar para vocês mesmos e ver se o que você hoje sente, o que você hoje está passando, é só uma situação habitual da vida, né? Você teve algum estresse e está vivendo com isso, ou não. Se você tem sintomas de uma doença que tem tratamento. E eu posso falar para vocês que viver tratada é muito, mas muito melhor do que sem tratamento. Eu acho que uma coisa também que é bem importante é que vocês procurem profissionais de qualidade, né? Porque uma coisa que eu acabo vendo às vezes de paciente meu no consultório é que entende-se que o fato da pessoa estar ansiosa, né, de estar doente, tem que ser tratado deixando essa pessoa calma, com remédio para dormir, com remédios que deixam a pessoa calma. Mas não é esse o tratamento. Né? O tratamento é tratar a causa de base, né? Existem medicações que vão atuar lá no cérebro e que vão fazer suas células do cérebro conversarem de maneira adequada para que você consiga lidar, né, com essa doença. E eu acho que a gente tem que tirar, né, nossos conceitos arcaicos de que depressão, ansiedade é bobeira, é chateação, é uma pessoa que atrapalha. Não é verdade. É uma doença como pressão alta, como diabetes, como qualquer outra. E que tem tratamento, que precisa procurar ajuda. Então, assim, não caia na bobeira de, eu vou tomar o calmante da minha avó, porque daí eu vou ficar melhor. Ou então vai em alguém que não tem, talvez, tanto manejo, né, de transtorno de ansiedade e depressão, que vai te dar um remédio para você dormir o tempo inteiro. Não é isso. Não é isso que o remédio faz. Tem efeito colateral? Tem, isso eu garanto. As primeiras 3 semanas são meio trash. Mas depois, né, você vai pesar com quem está tratando você o custo e benefício da medicação e se você precisa trocar ou manter. E aí você tem que entender que aquilo é um tratamento importante e não necessariamente ele vai ser usado pro resto da vida. Eu hoje não estou mais com tratamento medicamentoso, mas se eu precisar em algum momento, porque eu tive uma recaída, recorrência da doença, afinal de contas, doença genética, eu vou procurar ajuda e vou tomar, sem preconceito algum, né? Eu acho que procurem alguém que vai ajudar vocês. E assim, terapia, né, na minha opinião e pelos estudos, é fundamental, né? Meu psicólogo foi
fundamental na minha vida, assim. Hoje eu sou uma pessoa melhor porque eu tive auxílio terapêutico, tanto de um psiquiatra como de um psicólogo que faziam muito bem o trabalho deles. E também tem a nossa parte, a gente tem que querer melhorar, né? Então não é só você ter alguém te auxiliando, é você estar no seu momento certo de trabalho. E fica a dica aí de procurar alguém bom para vocês. E aí vocês tendo o depoimento da Paula, quem já passou por isso, quem já venceu, que agora consegue gastar a força de vontade dela com cuidado com as filhas, com diversão, com ensinar os alunos dela, vocês lembrem, se inscrevam aí no canal. Não exige muita força de vontade para apertar o botãozinho de se inscrever. Combinado, gente? Um abraço, fica até a próxima. A gente tenta fazer de uma forma mais cômica sempre no futuro, mas o assunto era bem sério hoje, combinado? Tchau, tchau, gente.